Muitos psicopatas são retratados na ficção, mas muitas vezes eles são retratados de uma forma infiel, de uma forma que não condiz com a realidade. Hoje exploraremos o iceberg dos psicopatas da ficção, lembrando que estou me baseando em um estudo realizado pelo psiquiatra belga Samuel, que analisou mais de 400 filmes com sua equipe e concluiu que essas representações na ficção são muito mais fictícias do que realistas. Então, caso algum dos personagens que irei citar tenham aparecido nessa pesquisa, irei fazer um comentário me baseando nela. Coringa. É até estranho falar desse personagem como se vocês não tivessem nunca ouvido falar. Ele é um dos principais vilões da DC, inimigo do Batman. A sua história envolve traumas, problemas mentais. Ele foi criado em 1940 por Bill Finger, com Bob Kane e Jerry Robinson. A história de como ele surgiu é um pouco confusa, com várias versões e interpretações diferentes, mas geralmente acredita-se que ele foi inspirado em um palhaço de circo que usava um disfarce para assustar inimigos. Em 2008 tivemos a ilustre atuação de Heath Ledger e em 2019 o Coringa por Joaquin Phoenix. No filme mais recente, a história acompanha o Arthur Fleck. Ele é um cara pobre com problemas mentais que trabalha com um palhaço e cuida da mãe doente. O filme mostra como a desigualdade social, a falta de apoio médico e a dor dos outros contribuem para transformar o Arthur no Coringa. Se fizéssemos uma análise do Coringa se baseando em id, ego e superego, poderíamos afirmar que o id do Coringa é descontrolado, já que o id representa a nossa parte mais primitiva e instintiva da mente. Os impulsos do Coringa são violentos e destrutivos. Eles não são filtrados pelo ego ou superego. Ele age de acordo com os desejos mais básicos, sem remorso ou culpa. O ego seria frágil, já que o ego ele é responsável pela realidade e autopreservação, além de possuir um superego ausente, que internaliza as normas e valores da sociedade, o que é um reflexo do Coringa. O Coringa não estava nesta lista desse estudo que eu citei no início do vídeo, porém o que eu posso dizer é que ele representa vários transtornos mentais. Hannibal Lecter. Este personagem representa um psiquiatra e canibal serial killer. O canibalismo de Lecter não é apenas um traço de sua natureza sádica, mas também uma forma de exercer o controle e poder sobre suas vítimas. Sua relação com a comida vai além do simples ato de se alimentar, sendo uma expressão de sua visão distorcida do mundo e de moralidade. Após sua prisão, ele foi consultado por agentes do FBI. Eles tinham a intenção de que Hannibal os ajudasse a capturar outros serial killers. Hannibal não estava listado no estudo, mas algumas características que ele apresenta que são realmente de psicopata seria a sua falta de empatia, a sua impulsividade, a manipulação e o desprezo ao sofrimento alheio, já que ele não demonstra preocupação com o sofrimento das vítimas que ele acaba consumindo. Pode até ser uma característica, todavia, de acordo com o estudo citado, ele não apresenta características clínicas do distúrbio. Fred Krueger. Ele é um dos vilões de terror mais icônicos da história do cinema e da cultura pop. Ele é um assassino de crianças da cidade fictícia de Springwood. Após ser pego e evitar a prisão, ele foi queimado vivo por pais vingadores. Mas isso não foi o fim de Fred. Ele se transformou em um espírito maligno capaz de atacar adolescentes em seus próprios sonhos. Uma característica de Fred que é muito refletida em psicopatas é a manipulação, já que Fred é um mestre nisso. Ele manipula os sonhos das pessoas, não apenas o cenário, mas também as pessoas emocionalmente. Além de outras características, como nós já citamos, que tanto Coringa quanto Hannibal tinham a impulsividade, ou então a ausência desse ego, no caso um ego frágil, e um id mais impulsivo, e todos os três que nós já citamos aqui, uma falta de empatia, já que eles fazem o que fazem sem remorso. Jason. Ele é o famoso vilão de Sexta-feira 13. A partir do segundo filme ele se tornou o antagonista principal da franquia e ele apresenta as mesmas características já citadas anteriormente: falta de empatia, impulsividade e manipulação. Mas não confunda isto com todas as outras características de Jason. Por exemplo, ele apresenta a característica da obsessão. Ele é obsessivo em sua busca pelas vítimas e determinação em acabar com elas, mas a obsessão separada, se não fosse por este objetivo em específico, ela não seria uma característica de um psicopata real. Outra característica é o materialismo, e aqui Jason ele é muito atraído pelo prazer
no que faz. No entanto, não é uma característica exclusiva de um psicopata. Alex, um personagem complexo e perturbador de Laranja Mecânica. Ele tem uma personalidade muito distorcida, um homem que tem necessidade de poder e controle, e é capaz de cometer atos brutais e sem compaixão para satisfazer suas necessidades. E aqui muitos de vocês já devem saber o que aconteceu com ele. Após ser preso, ele é submetido à reeducação pelo Estado, e essa experiência é uma forma de mudar a sua personalidade e torná-lo um cidadão mais responsável. E essa reeducação ela foi bem bizarra, digamos assim. Ele apresenta as características que nós já citamos dos outros personagens, além de um desprezo ao sofrimento alheio, já que ele não demonstra preocupação ou nada com os atos violentos que ele pratica, além de seu cinismo e irreverência, já que ele fala tudo nesse tom, que é algo bem característico dos psicopatas, de desprezar aquilo que as pessoas falam em geral, demonstrar uma falta de respeito pelas normas sociais e pelas emoções de outras pessoas. É por esse e outros motivos que esse personagem é estudado por psicólogos. Duende Verde. Norman Osborn, que é o Duende Verde, buscava excessivamente o sucesso e poder. Ele acabou se transformando ao ingerir acidentalmente uma fórmula experimental. Ele é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. As características de psicopata, a maior que se destaca nele seria a falta de empatia, pelo estrago que ele causa à cidade e suas vítimas, além de ter arruinado a vida do Homem-Aranha. Lord Voldemort, o famoso antagonista de Harry Potter, além também de ser o propagador, o bruxo das trevas que busca dominar o mundo mágico e subjugar os dito trouxas. Ele é caracterizado pela sua ambição desmedida, sua falta de compaixão e seu desejo implacável de poder. Sua personalidade é marcada pela crueldade, manipulação e desprezo pela vida humana, tornando-o um dos vilões mais temidos e icônicos da literatura e do cinema. Voldemort busca a imortalidade e o poder absoluto através de práticas sombrias e magias proibidas. Sua obsessão por controlar e subjugar a todos ao seu redor o leva a cometer atos terríveis e a instilar medo e terror em toda a comunidade mágica. Sua característica comum entre os psicopatas é a falta de empatia. Sem ela, ele seria incapaz de cometer atos tão violentos e cruéis sem sentir qualquer emoção negativa. Patrick Bateman. Finalmente chegamos nesse cara. Ele é um banqueiro de investimentos bem-sucedido durante o dia e um assassino em série violento durante a noite. Ele seria um homem de dupla face. Ele tem uma sede de sangue e uma falta de empatia, e essa dualidade é o que torna ele tão fascinante e perturbador. Ele é um homem que se sente deslocado e insatisfeito com sua vida, e a brutalidade é a forma de expressar essa frustração e desespero. Ao mesmo tempo que a vida dele é um luxo e status, é uma forma de compensar sua falta de significado e propósito. Por mais que o filme American Psycho seja uma crítica à sociedade contemporânea, em realidade não só ele, mas outros filmes provocam o efeito oposto, com as pessoas glorificando essa falta de empatia, glorificando esses temas, essas violências. E de acordo com o estudo, também Patrick não apresentaria características clínicas desse distúrbio. Logo, ele não seria em si um psicopata real muito bem representado. Gordon Gekko, o gênio financeiro de Wall Street. Ele é um trader investidor sem moralidade, conhecido por sua ganância e falta de ética profissional. Ele é um dos mais poderosos e influentes homens do mercado financeiro, e sua habilidade em manipular os preços das ações e controlar os mercados é lendária. Ele é conhecido por sua filosofia de que o dinheiro é o poder, e que a ética e a moralidade são apenas obstáculos para o sucesso financeiro. No primeiro filme, ele é apresentado como um mentor para o personagem principal. Ele começa a treiná-lo e a ensinar-lhe as técnicas de negociação mais agressivas e sem moralidade, levando o protagonista em negócios ilícitos e a perder sua identidade e valores éticos. Já no segundo filme, ele está mais velho e enfraquecido, todavia ainda era influente no mercado financeiro. Ele é forçado a se aposentar após uma crise financeira e é substituído por um novo grupo de traders mais jovens e agressivos. Ele não se rende e começa a planejar sua volta ao mercado financeiro, utilizando suas habilidades e conhecimentos de manipular os preços das ações e controlar o mercado novamente. No estudo citado, ele é um dos poucos exemplos de psicopata funcional, que se adapta à sociedade e seus déficits emocionais para obter sucesso financeiro.
Charada, o assassino enigmático do Batman. Ele apareceu pela primeira vez numa comic lá de 1948. Um ex-investigador do departamento de polícia de Gotham City se tornou um criminoso profissional. A característica mais marcante dele é sua obsessão por enigmas e quebra-cabeças. Ele se deleita em incorporar charadas e pistas em seus esquemas criminosos, deixando para as autoridades resolverem. Essa fixação começou ainda na infância de Edward, quando ele tinha um pai abusivo. Ele é um vilão que ameaça intelectualmente o Batman, ao invés de confrontá-lo fisicamente. Ele usa sua inteligência avançada para criar enigmas cada vez mais complexos e desafiadores. Além disso, ele possui uma bengala com várias funções que o auxilia em seus crimes. Ele começou sua carreira criminosa montando um quebra-cabeça impossível de ser resolvido em uma barraca num parque de diversões. Insatisfeito, ele adotou o nome de Charada e passou a praticar crimes para confundir as autoridades. Ao longo de sua trajetória, ele chegou a se tornar o apresentador de um game show alternativo e descobriu a identidade secreta do Batman. Dolores, a professora sádica de Hogwarts. Ela é uma professora que atua na defesa contra as artes das trevas, mas sua verdadeira natureza cruel e sádica logo se revela. Seus métodos são abusivos e manipuladores que até chocam os alunos e professores. Ela cria um clima de tirania e medo na escola. A jornada dela é bem perturbadora. A busca de poder dela por controle e crueldade desmedida a torna uma figura temida e odiada por todos. Ela negligencia seus deveres de ensino, forçando os alunos a apenas ler o livro didático em vez de praticar magia de defesa. Isso é motivado pela sua paranoia infundada de que Dumbledore está tentando criar um exército. Sua incapacidade de cumprir suas obrigações é típica de um psicopata. Ela abusa de poder político, tornando-se alta inquisitora de Hogwarts e demitindo professores que discordam simplesmente dela. E psicopatas tendem a ser manipuladores e se aproveitar de sua posição para dominar os outros. Ela também parece se divertir imensamente enquanto comete seus atos de maldade, que, como nós já vimos anteriormente, os psicopatas eles não sentem remorso ou culpa por suas ações. Henry, da série Portrait of a Serial Killer, ele é considerado um dos mais realistas psicopatas da ficção. Ele é um assassino em série que vive com sua namorada Becky e seu amigo Otis. Ele é descrito como um homem sem emoções, sem remorsos e sem planejamento. Ele mata pessoas sem motivos aparentes e sem se preocupar com as consequências. Nós podemos ver as características de psicopata no momento que ele não planeja tão bem assim os seus assassinatos. Ele age impulsivamente, sem pensar nas consequências. Os relacionamentos familiares dele são bem turbulentos. Ele tem uma relação tumultuada com Becky, sua namorada. Ele a trata com brutalidade e desrespeito, o que é um indicador de um psicopata, já que ele não tem muita empatia nem respeito pelas pessoas, muito menos pelas pessoas próximas. Podemos ver isso também na sua manipulação, já que ele manipula as pessoas na série para obter o que ele quer. Ele usa a inteligência e a habilidade social para controlar a Becky e o Otis, fazendo com que eles sejam seus cúmplices em seus crimes. Norman Bates. Ele é de psicose. É um homem tímido e introvertido que vive com sua mãe, Norma, em um motel isolado. Ele tem a visão bem específica e distorcida do mundo, o que o leva a cometer atos cruéis e sem compaixão. A personalidade dele é marcada por falta de empatia e uma capacidade de manipulação, o que o torna bem perigoso. Durante o filme, ele sofre uma transformação gradual, tornando-se cada vez mais agressivo e violento. Ele começa a se identificar com sua mãe e a desenvolver uma personalidade mais agressiva e cruel. A personalidade dele é um reflexo da visão distorcida que ele tem do mundo. Nós não vimos nem a ponta do iceberg. Se você gostaria que esse vídeo continuasse, comente iceberg. Ao longo dos anos, os pesquisadores têm realizado diversos experimentos para entender melhor a cognição social e as respostas emocionais de indivíduos com traços psicopáticos. Aqui no canal nós temos um iceberg dos experimentos científicos psicológicos, então se tiver interesse, pode clicar no próximo vídeo. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.